Bom, o nosso assunto de hoje atinge cerca de 20% das pessoas adultas. O refluxo acontece quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago e causa aquela sensação de queimação. Mas claro, né, isso é só um conceito. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora então com o médico doutor especialista, doutor Antônio. Muito boa tarde, doutora, obrigada pela vinda. Bom, 20% da população adulta é preocupante, sim? Sim, porque você imagina uma população brasileira de 200 e poucos milhões, são quase 50 milhões de pessoas com refluxo, né? Mas uma coisa é fundamental, Sabrina, o refluxo, ele é normal. Todos nós temos refluxo. Todos nós temos refluxo? Todos nós temos refluxo. O que o torna anormal são alguns parâmetros. Por exemplo, o número exagerado de refluxos por dia. Então, em torno de 50 episódios de refluxo é considerado normal. Acima disso é considerado anormal. Outras vezes, o tempo em que esse refluxo que sobe pelo esôfago se mantém ali, também conta. Às vezes a pessoa tem um número normal de refluxo, mas ele demora muito tempo para poder voltar ao estômago. Então, ele queima o esôfago, a pessoa sente aquela queimação, que é chamada de pirose, né? Então, é fundamental ter essa noção, porque se você diz, eu tenho refluxo, todos nós temos, né? Agora, como cuidar disso? Pois é. Então, a primeira providência é procurar o seu médico para poder fazer uma avaliação. Essa avaliação envolve uma endoscopia, para você olhar o esôfago, como ele está. Nem sempre a endoscopia vê alguma coisa, porque às vezes a pessoa tem um refluxo muito leve, mas tem outros exames que você pode lançar a mão. Por exemplo, a pH-metria de 24 horas, mede o pH do esôfago. A manometria, para poder ver como está funcionando a musculatura do esôfago. Porque não adianta aquele refluxo subir e o esôfago não conseguir empurrá-lo para baixo. Então, hoje o Dona Helena, por exemplo, o Hospital Dona Helena, no serviço de endoscopia que funciona dentro do Dona Helena, dispõe da manometria de alta resolução, que é o, vamos dizer assim, mais específica, preciso. Muito mais preciso. E a impedanciometria com pH-metria. Então, esses dois exames hoje o Joinvilense tem à sua disposição. Está lá no 9º andar do Hospital Dona Helena. E depois que foi feito esse diagnóstico, aí você vai procurar o tratamento mais adequado para cada um desses casos. Que necessariamente não precisa ser medicamentos, podem ser novos hábitos? Você tem que ter novos hábitos. Sim. E você tem que mudar a sua maneira de se alimentar, no sentido do que você come e a maneira como você come. E, em último caso, o tratamento cirúrgico para corrigir aquele defeito que permite o ácido subir. Até para deixar bem claro, antes de iniciar nossa conversa aqui, né, rola um bate-papo antes de iniciar o programa, e o doutor falou, ó, a infantil é outra área, nós estamos falando refluxo na fase adulta. Os riscos da automedicação? São vários, né? Porque primeiro você mascara o sintoma, né? Então é fundamental você procurar o seu médico, ver primeiro se aquilo que você sente é um refluxo ou é uma outra coisa, né? Sim. Há pacientes que nos procuram com câncer de estômago e, na realidade, pensando que tem refluxo, né? Então, é muito importante você conversar com o seu médico primeiro. Gastrite, pancreastrite estão diretamente ligadas ao refluxo ou são outras coisas? O que está mais ou menos conectado com o refluxo é a hérnia de hiato. Mas você pode ter refluxo sem hérnia de hiato, como você pode ter hérnia de hiato sem refluxo. Então, essa junção é muito comum, mas é preciso saber diferenciar para o tratamento melhor ser seguido. Doutor Antônio, sabendo que todos nós, então, temos, né, o refluxo, claro que em determinadas situações e em números, como o doutor falou, que hábitos nos ajudam, então, a evitar? Muito boa pergunta. A melhor coisa, primeiro, emagrecer. Isso é fundamental. O refluxo é muito comum na pessoa que está aumentada de peso ou que recentemente aumentou de peso. Certo. Segunda coisa, mastigação adequada. A maior parte de nós não mastiga adequadamente a comida. E a vida corrida hoje em dia, né? E nem sabe qual que é mastigar direito. Né? Escuta a vovó falar que tem que mastigar 33 vezes, né? Porque 33 é o número da idade de Cristo, né? Mas não tem nada a ver. Mastigação adequada é outra coisa. Se você tem refluxo diagnosticado, uma medida importantíssima, elevar a cabeceira da sua cama em torno de, vamos dizer, 3 dedos, assim, de forma que o refluxo ele possa, por gravidade, voltar. Então, e claro, medidas básicas vamos dizer, de saúde, né? Exercício físico, né? Evitar encher o estômago à noite antes de dormir. Então, isso é uma coisa importantíssima. À noite tem que ser um momento em que você come pequena quantidade. Nós fazemos ao contrário, nós comemos um pouquinho no café da manhã, ou até nada, às vezes é um cafezinho, aí comemos um montão no almoço e uma coisa desse tamanho no jantar.
quando tinha que ser exatamente ao contrário. Você tem que comer bem no café da manhã, menos no almoço e muito pouco no jantar. De modo geral, então, quando a cirurgia acaba sendo indicada? São os casos extremos? Não, tem várias indicações. Ou quando causa muito desconforto? Muito desconforto. Isso é um dos elementos. A pessoa que você está tratando, ela não melhora e aquele refluxo chega a acordá-la no meio da noite, afogando. Essa é uma das indicações para a cirurgia. Agora, há várias técnicas cirúrgicas também. Você tem que ver qual a melhor, da importância de fazer aqueles exames que eu citei no início. E a tecnologia veio para ajudar muito também, né, doutor? Sem dúvida. Não é uma cirurgia mais tão complicada assim, até no pós. Não, hoje é uma cirurgia que dá 95% de bom resultado, em geral. Mas ela tem que ser exatamente escolhida para aquele caso específico. Bom, a gente falou de hábitos, do quanto podemos nos cuidar. E o grande recado é o que o doutor falou já no início. Ter sempre aquele especialista para conversar, para alguma dúvida, alguma situação que venha vir desconfiar, procurar o especialista. Exatamente, isso é fundamental, né? Você, quando o seu carro quebra, você não vai levar no sujeito que conserta moto, né? Você leva no que conserta carro. Então, você tem um problema digestivo, procure o seu gastroenterologista, seu cirurgião e converse com ele. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela vinda, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. É um assunto muito comum e as pessoas acabam, às vezes, no dia a dia, vou levando a vida assim, tá ok, já me acostumei com esse desconforto, Isso. mas é necessário e preciso, sim, procurar, né? Obrigada. Ótima tarde. Eu que agradeço.